Que a graça e a paz do nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo seja aquela que vai nos animar, vai nos fortalecer, vai ministrar o nosso coração por meio da sua palavra essa noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Deixe-me começar dizendo que certo escritor afirmou com propriedade que Jesus possui três credenciais básicas. A primeira é o impacto de sua vida na história. Lembre-se, a história está dividida entre antes e depois de Cristo, e isso é um fato inegável. A segunda credencial são as profecias cumpridas em sua vida. Se você olhar para as Escrituras, observará uma imensidão de profecias cumpridas em seus mínimos detalhes acerca de Jesus Cristo, e isso com certeza o credencia como sendo o Cristo, o Filho de Deus. E a terceira credencial está em sua ressurreição. Hoje é domingo, chamado por alguns de Domingo da Ressurreição, uma referência ao terceiro dia, o dia em que Jesus ressuscitou. Nós então terminamos ontem a chamada Semana da Paixão de Cristo, e hoje estamos vivendo o domingo da ressurreição, o dia em que Cristo voltou dos mortos para estabelecer o seu reino sempiterno. Em 1 Coríntios 15, versículo 4, o apóstolo Paulo, versículo 14, perdão, o apóstolo Paulo afirma: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé." No início desse capítulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo traz à lembrança dos coríntios o conteúdo do evangelho que havia ministrado a eles. E este conteúdo era aquele que eles ainda perseveravam. Considere para o conteúdo que Paulo aponta. Ele diz: "Antes de tudo, pois, vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados segundo a Escritura, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras." Observe que a declaração da ressurreição é parte não somente integrante do anúncio do Evangelho, mas é parte essencial. A mensagem do Evangelho envolve essencialmente a declaração da ressurreição de Jesus. Assim, eu gostaria de essa noite ministrar aos nossos corações, a partir das Escrituras, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero conduzi-los a caminharem comigo nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e algumas outras referências bíblicas que fazem alusão a esse dia tão glorioso e tão importante. Eu vou repetir o que falei há pouco. A declaração da ressurreição não é somente parte integrante da ministração do Evangelho, é uma parte essencial. Paulo disse: "Eu entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia." Você entende a importância de Jesus haver ressuscitado? Considere que caso isso não tivesse acontecido, não haveria cristianismo, pois a ressurreição de Jesus é o que confirma e assegura a veracidade daquilo que ele ministrou. Eu repito isso. A ressurreição de Jesus é o que confirma e assegura a veracidade daquilo que ele ministrou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, poderia ser declarado como um claro mentiroso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria um mentiroso, posto que não haveria cumprido aquilo que por diversas vezes ele afirmou quando ministrava aos seus discípulos. Por exemplo, deixe-me compartilhar com vocês algumas das predições que Jesus afirmou que ressuscitaria dos mortos. Em Mateus 16, verso 21, a Escritura diz: "Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Em Mateus 17, verso 9, diz: "E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus:
A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ainda em Mateus, capítulo 17, versos 22 e 23, diz: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Em Mateus 28, versos 18 e 19, diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Em Mateus 26 e verso 32, diz: mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. O que temos é, seguindo o relato de Mateus, Mateus 16, 21, 17, 9, 17, 22 e 23, 20, versos 18 e 19 e 26, 32, nós temos que 5 vezes Jesus pronunciou sua morte e então ressurreição, ainda que os discípulos não aceitassem em decorrência de sua incompreensão. Todos ouviram a sua declaração afirmando que ressuscitaria. Eles estavam tão espantados diante do anúncio da morte de Jesus que não deram devida atenção à promessa da ressurreição. Mas imagine que posteriormente, depois de terem vivenciado esse processo de luto pela morte de Jesus, algum deles então trouxesse a memória, considerando aquilo que Jesus havia dito, e então lembrassem que Jesus havia afirmado que ressuscitaria depois de 3 dias, e imagine que isso não acontecesse. Passaram os dias, passou o período de luto, os discípulos lembraram: bem, Jesus disse que ressuscitaria, ele não ressuscitou. Se isso fosse um fato, que credencial teriam para crer que Jesus era o Filho de Deus? Que credencial teria para considerá-lo como o Messias, como o Salvador e como o Senhor? Tal reconhecimento só foi estabelecido por ocasião da ressurreição, que ratificou o que outrora predissera, que seria morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Por isso, a ressurreição se constitui um elemento central em nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nas palavras do apóstolo Paulo, seria vã a nossa fé. Pois como crer em um mentiroso? Alguém que afirmou algo que não aconteceu. Em alguém que afirma algo e não se cumpre, mas de fato se cumpriu. 5 vezes afirmou que ressuscitaria e verdadeiramente ele ressuscitou, cumprindo o que afirmara. Mas considere que alguém pode questionar que talvez Jesus não estivesse morto e teria assim sobrevivido àqueles cruéis açoites e por fim sobrevivido à cruel crucificação que sofreu. Ele teria, pois, escapado do túmulo e talvez forjado a sua morte. Alguém poderia levantar esse questionamento, mas diríamos que é um questionamento totalmente improvável pelos termos que envolvem sua morte e em seguida o seu sepultamento. Primeiro, destacar o testemunho de João, o evangelista, que permaneceu todo o tempo durante a crucificação aos pés da cruz. Permaneceu próximo a Jesus. João viu os soldados darem vinagre a Jesus quando ele disse: tenho sede. João diz que depois disso, depois de os soldados terem embebido uma esponja com vinagre e levado, estendido até os lábios de Jesus, depois disso Jesus declarou: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E este relato está em João 19, versos 28 a 30. Assim, seguido a isso, João novamente, uma testemunha ocular, relata que os soldados se dirigiram até os crucificados para quebrarem as pernas deles. E aqui eu preciso explicar de forma resumida 2 pontos que considero necessários a essa altura, diante dessa declaração, que os soldados se dirigem para quebrar as pernas daqueles que estavam crucificados. Primeiro ponto é que a morte por crucificação, ela é considerada como sendo uma das mais cruéis impostas pelo homem na história.
Os pés eram pregados sobre uma pequena barra de madeira que servia como suporte para apoiar o peso do corpo. E se você pensa que isso ajudava o crucificado, você está enganado. Na verdade, esse pequeno suporte de madeira que servia para apoiar o peso do corpo era usado para aumentar o processo de agonia, porque os crucificados podiam passar horas e talvez dias naquela mesma posição. Considere que para respirar era necessário forçar o corpo para cima, empurrando com os pés e depositando força nos braços para poder puxar o fôlego, por causa da sua condição terrível. Em segundo lugar, observe por que os guardas foram quebrar as pernas dos crucificados. Os romanos costumavam deixar os corpos pendurados por dias, deixando até apodrecer, ao ponto de os abutres virem comer a carne dos crucificados. Era um recado que os romanos davam para os rebeldes, para os criminosos, e com isso eles impunham terror nas pessoas, tentando traduzir a eles um recado sobre o que acontece com aqueles que fossem rebeldes às suas próprias leis. Mas João relata que os judeus solicitaram a Pilatos para que os corpos não permanecessem expostos, crucificados no sábado. A razão para esse pedido dos judeus, muito provavelmente, é que eles estavam cumprindo, seguindo a lei de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 21 e versos 22 e 23, afirma: se alguém houver pecado passível da morte e tiver sido morto e for pendurado num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Eis então a razão por que os judeus queriam que tirassem aqueles crucificados dali. Eles não queriam que permanecessem durante a noite, porque a lei dizia que não deveria permanecer. Na visão do judeu, e seguindo a interpretação e tradução da lei, era que se um corpo permanece pregado num madeiro, era um sinal de maldição que automaticamente contaminaria a terra que eles habitavam. Assim, eles foram rápidos a formarem uma comitiva e se dirigirem a Pilatos para que ele permitisse que os corpos fossem rapidamente retirados dali, para que não chegasse o outro dia com eles ainda expostos. Então eles deveriam quebrar as pernas deles com um único propósito: para que eles morressem mais depressa e então pudessem ser retirados naquele mesmo dia, aqueles malditos que foram pregados nos madeiros. Lembre-se que, quebrando as pernas, o crucificado já não teria mais condições de respirar. Logo, muito provavelmente, eles morriam asfixiados, sem fôlego, porque não podiam colocar força nas pernas para buscar o fôlego. Eles então morreriam mais depressa. Eu fico olhando para isso e pensando: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. E esta frase é atribuída a Jesus Cristo. Sim, Jesus se fez maldito para nos fazer benditos. João nos informa que os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões que haviam sido crucificados juntamente com Jesus, mas que ao se dirigirem a Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. Lembre-se, Jesus havia expirado por ocasião de os soldados estenderem a espuma contendo vinagre para saciar a sede, na verdade, deixá-lo com mais sede ainda. Jesus já havia sido morto, já estava morto. Então os soldados, observando que Jesus já estava morto, eles tão somente estendem uma lança e furam ou perfuram o seu lado. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. E, na verdade, isso foi o cumprimento de uma profecia, que nenhum de seus ossos seria quebrado, profecia que está no Salmo 34 e versículo 20, um salmo chamado de messiânico, que descreve parte do sofrimento do Messias. O não quebrar de seus ossos também envolve um aspecto que fazia menção ao Cordeiro Pascal.
Em Êxodo 12, verso 46, por ocasião do estabelecimento da Páscoa, Deus instituiu às famílias dos israelitas que nenhum osso do cordeiro pascal deveria ser quebrado. Números 9, versículo 12, ratifica isso. Jesus é, pois, o Cordeiro de Deus, não aquele que trouxe a libertação do jugo imposto pelo Império Romano aos judeus. Jesus é o Cordeiro de Deus que traz a libertação da escravidão do pecado. Então, ao ver que Jesus estava morto, João diz que os soldados não quebram suas pernas, mas um deles abriu o lado de Jesus com uma lança, e o texto afirma que logo jorrou sangue e água. Jesus jorrou sangue e água. A essa altura do campeonato, para alguém que já estava em uma condição tão debilitada a partir da fome que enfrentou, da sede que teve, logo isso o conduziu certamente a uma desidratação, e muito sangue que fora perdido por ocasião dos seus açoites. Não sei se você sabe, mas por ocasião dos açoites que Jesus sofreu, ele apanhou com um chicote chamado de azorrague. Em suas pontas, pedaços de chumbo, bolas de ferro e ossos, o que certamente fez com que suas costas fossem dilaceradas por ocasião dos seus açoites. Açoites sem medida. Ele perdeu certamente muito sangue e agora tem o seu lado perfurado. Então, alguém que já estava debilitado, caso não tivesse morrido ainda nesta ocasião, certamente o seria. Observe o que ele declara depois de relatar a morte de Jesus. João afirma: aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. João 19 e verso 35. João está dizendo: aquele que viu estas coisas, ele viu, registrou, para que quem lesse pudesse crer no seu relato, no seu testemunho, como ele mesmo afirma ser verdadeiro. Alguém que foi testemunha ocular, que esteve aos pés da cruz e testemunhou tudo isso aqui. Seguida a morte, os 4 evangelhos narram seu sepultamento. Mateus, Marcos, Lucas e João destacam o sepultamento de Jesus. Agora, outro elemento essencial no anúncio do evangelho está aqui: o sepultamento. Lembre-se, Paulo disse: eu vos entreguei o que também recebi, que Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Considere que o sepultamento é a confirmação de sua morte. Não se enterra alguém que não está vivo. Por ocasião de Jesus, não se põe no túmulo alguém que ainda está vivo. Então, o sepultamento é a confirmação de sua morte. Por isso, todos os evangelistas trazem em suas narrativas que Jesus foi sepultado. E destaque para as narrativas do seu sepultamento um homem chamado José de Arimateia. O texto diz que ele era um homem rico, que vai junto a Pilatos pleitear o corpo de Jesus para então sepultá-lo. Somente Marcos relata que Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido. Em Marcos capítulo 15, versos 42 a 47, o texto destaca que Pilatos mandou chamar o centurião, o que era responsável pela guarda que estava assistindo toda aquela condenação. Então Pilatos indaga se havia já muito tempo que Jesus tinha morrido. Pelo que o centurião, aquele que era responsável por uma escolta de 100 soldados, o centurião diz que sim, confirma a morte de Jesus. Ele tinha essa informação e traduz essa informação a Pilatos, que de fato Jesus já estava morto. Pilatos então autoriza para que José de Arimateia desça o corpo de Jesus do madeiro e possa ser então depositado no sepulcro. O corpo de Jesus foi então envolto em um lençol e depositado num túmulo, uma espécie de caverna escavada na rocha, e colocava-se então uma pedra fechando o lugar, que alguns estudiosos indicam que essa pedra deveria ter mais ou menos 2 toneladas, isto é, 2.000 quilos. Aqui eu queria chamar a sua atenção para um detalhe interessantíssimo que Mateus nos concede. Em Mateus 27, versos 62 e 63, diz que os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram
e se dirigiram a Pilatos dizendo: Senhor, olhe a reverência dos judeus para com Pilatos. Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, uma expressão usada para se referir a Jesus, traduzindo a ele status de mentiroso, de salafrário, de enganador. Aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Irmãos, como pode isso? Quando leio esse texto, eu fico espantado. Como pode esses homens maus, cegos em sua religiosidade, terem lembrado que Jesus afirmou que ressuscitaria no 3º dia, e os discípulos de Jesus não? Esses homens lembram do que Jesus afirmou, mas os discípulos não lembram. Mas que coisa, como pode isso? O versículo seguinte diz que eles pediram a Pilatos para ordenar que o sepulcro fosse guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos dele, roubassem o corpo e então espalhassem a notícia de que ele havia ressuscitado dos mortos. Então o texto afirma que Pilatos autorizou que uma escolta fosse com eles, com esses líderes judeus, para fazer o que eles estavam pleiteando. Eles então se dirigem ao sepulcro, eles selaram a pedra que fechava o túmulo. Provavelmente a ideia deste selo eram cordas esticadas de uma ponta à outra, e nas pontas da corda um selo, como por exemplo, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que o próprio rei Nabucodonosor selou a entrada da cova para que não se mudasse aquela condição. Então, provavelmente, nós temos essa ideia de selo, cordas que prendem e sendo seladas para indicarem qualquer espécie de rompimento da parte de alguém para tirar Jesus dali. E os soldados estavam com eles. Os soldados presenciaram esse selo e permaneceram ali de guarda. Sabe, eles nem tinham ideia. Mas ao fazerem isso, eles estavam provendo para nós subsídios que atestam a divindade de Jesus e que a sua ressurreição é de fato verdadeira. Agora, como faziam isso? Eles, ao proverem a segurança necessária para que não houvesse nenhuma encenação para propor algo que seria de ordem enganosa, eles estavam então dando-nos subsídio de que o que aconteceu foi uma intervenção divina e não algo orquestrado, não algo planejado, não algo que foi invadido para proporcionar uma encenação de que Jesus, pois, teria ressuscitado. Agora, onde estão os discípulos a essa altura? Eles estão reunidos na expectativa da ressurreição de Jesus? Será que eles estão confiantes de que Jesus haveria de ressuscitar, lembrando do que Jesus tinha dito? A resposta é claro que não. Todos, sem exceção, estavam abatidos, sem esperança, homens desesperados, sem qualquer indício de expectativa de que Jesus ressuscitaria. Temos diversos fatores que podem ser apontados como comprovando de que os discípulos não esperavam a ressurreição. Em primeiro lugar, considere as especiarias fúnebres trazidas por Nicodemos, posteriormente pelas mulheres, para ungir o corpo de Jesus, que tinha como objetivo retardar a decomposição. Eles tinham a ideia de que Jesus permaneceria na morte. Em segundo lugar, a tristeza latente daquelas mulheres que se dirigem ao túmulo para derramar os seus ungüentos no corpo de Jesus, os seus aromas, e quando se deparam com o túmulo aberto, elas são envolvidas num grande dissabor e elas choram, aterrorizadas por verem o túmulo vazio, e a suposição delas é que o corpo de Jesus havia sido removido por alguém, levado por alguém, mas não passou na mente delas que Jesus Cristo havia ressuscitado. Alguém levou, mas não veio à mente delas a promessa de Jesus, que haveria de ressuscitar. Em terceiro lugar, considere ainda a perplexidade e o comportamento dos apóstolos.
Eles estão abatidos, sem qualquer expectativa de verem Jesus novamente, enclausurados num recinto, enclausurados, presos num lugar, sem qualquer perspectiva de que veriam seu mestre novamente. Em quarto lugar, as dúvidas de tantos, mesmo depois de ouvirem que Jesus tinha ressuscitado. Mesmo depois de ouvirem o testemunho de alguns que primariamente o viram, muitos discípulos ainda permaneceram sem acreditar. Em quinto lugar, a declaração explícita que João relata em João 20, verso 19. Diz: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Todos esses elementos ratificam, pois, a ideia de que não havia uma expectativa, esperança de que Jesus iria ressuscitar. E quando eu olho para tudo isso, eu lembro da declaração de Jesus se dirigindo aos discípulos no caminho de Emaús, eles caminhando com Jesus, mas sem conhecê-lo, ou sem reconhecê-lo, disseram: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro para verificarem a exatidão do que disseram aquelas mulheres, mas não o viram. Isso, Lucas 24 e verso 23. No versículo seguinte, verso 24, Jesus se dirige a eles dizendo: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Depois desta exortação, Jesus passa a discorrer aquilo que as Escrituras, nas profecias relativas ao que deveria acontecer com o Messias, relatavam. Jesus faz uma exposição. Posteriormente, esses discípulos afirmam que à medida que Jesus ministrava a sua exposição, seus corações ardiam, seus corações estavam sendo tocados, seus corações estavam sendo levados a considerarem que as profecias ditas eram uma referência ao Messias que de fato eles viram morrer, mas ainda não tinham visto ressuscitar. Posteriormente, Jesus então se revela a eles. Jesus abre o entendimento deles para que eles compreendam as Escrituras. E Jesus diz assim a eles em Lucas 23, versos 45 e 46. Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Bem, Jesus havia declarado isso diversas vezes, mas eles não lembraram dessa informação. Daí o desespero que lhes acometia o coração. Agora, só voltando um pouco, na madrugada do domingo, algumas mulheres se dirigiram ao túmulo onde Jesus fora depositado e foram ali com o intuito de o embalsamarem. Levaram aromas para fazer isso. E elas caminhavam pensando: quem rolará a pedra do túmulo? Elas sabiam como se dava a conjuntura de um túmulo, sabiam de uma pedra pesada que elas com certeza não poderiam rolar. Elas estavam preocupadas. E o texto diz que chegando lá, a pedra já estava rolada. Eu estou só adiantando um pouco para dizer que, sabe, por vezes nós somos como essas mulheres. Nós estamos olhando para algo lá na frente, preocupados: como vai ser? Elas não tinham condições de rolar aquela pedra. E chegando lá, a pedra já estava rolada. O que tem consumido as suas afeições pela ansiedade? Por que você está tão preocupado com o que vai ser amanhã? Porventura Deus não sabe da sua limitação e da minha limitação? Porventura, quem de nós pode acrescentar um côvado sequer ao decurso de nossa vida, por mais ansioso que esteja? Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Aquelas mulheres chegam e a pedra já está rolada. Lembre-se que as Escrituras afirmam que aos seus amados o Senhor o dá enquanto dormem. Você e eu podemos descansar na certeza de que somos cuidados pelo nosso bom Senhor. Mas uma outra forma de ver esta situação, ou uma outra conjuntura de observar as mulheres se dirigindo a esse túmulo, é destacar o fato de que, apesar de elas não terem condições de remover a pedra, elas se dirigem para lá. Elas têm expectativa de aromatizarem o corpo de Jesus, mesmo sem saber como aquela pedra seria movida. Elas foram para lá, e isso é uma atitude louvável. Elas foram mesmo sem ter perspectiva. E eu acho isso fantástico, daí o parêntese nesta ocasião. Então, chegando ao túmulo, aquelas mulheres veem que a pedra já estava removida. Elas inicialmente se desesperam.
Elas têm uma convicção: alguém roubou o corpo de Jesus, e nem o privilégio de derramar os aromas sobre o corpo de seu mestre elas tinham, daí o seu lamento. Mas logo elas foram surpreendidas pela voz do anjo que se dirige a elas, dizendo para elas não temerem. Ora, por intervenção divina, um anjo descido do céu removeu a pedra. O texto descreve que os guardas ficaram tremendo, espavoridos, espantados, assustados. Mateus relata que eles ficaram como se estivessem mortos. Irmãos, eu quero abrir outro parêntese, se você me permite. Eu fico vendo essas igrejas que seus membros estão vendo anjos à torta e à direita. É anjo que sobe, é anjo que desce, anjo com bandeja, anjo com isso, anjo que corre, estou vendo um anjo ali, um anjo acolá. E como se isso fosse extremamente normal, mas o relato das Escrituras é que todos aqueles que contemplam um anjo são tomados por esse pavor, porque estão vendo um ser com uma glória celeste, não comum a nós, algo de caráter extraordinário. Então esses homens estão temendo, e as próprias mulheres estão, daí o anjo dizer, não temas. O que foi que o anjo disse a Maria por ocasião de aparecer a ela? Não tema. O que foi que Daniel, a reação de Daniel ao ver um anjo? Ele se prostra e cai como morto. Qual é a ação de João em Apocalipse, descrevendo quando viu o anjo? Ele se prostra e quer adorar o anjo. O anjo disse, não adora, eu sou conservo teu. Então, olhando para essas igrejas que tem anjo subindo e anjo descendo, isso é totalmente contrário ao relato das Escrituras, quando testemunha, quando alguém se depara com a visão de um anjo. Esses soldados caem como que estando mortos. O anjo diz às mulheres para não temerem. O anjo diz que sabia que elas estavam ali para buscar Jesus que havia sido crucificado. Então diz assim a elas, ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Mateus capítulo 26 e verso 6. É interessante, Lucas nos acrescenta que o anjo disse, lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas 24, versos 6 e 7. Interessante demais isso aqui. O anjo está trazendo a memória das mulheres que Jesus havia dito. O anjo está dizendo, vocês não lembram disso? Quando estava no caminho da Galileia, ele disse que era necessário sofrer, morrer e que no terceiro dia iria ressuscitar. Pois bem, hoje se cumpriu isso aqui. É muito interessante a frase do anjo. Mateus relata pelo menos 5 vezes que Jesus havia afirmado isso, mas que não foi lembrado por seus discípulos depois da sua morte. Em Lucas 24, versículo 8, depois de o anjo trazer a memória das mulheres que Jesus havia dito, Lucas registra assim, então elas se lembraram das suas palavras. Depois que o anjo trouxe a memória, elas, plim, de fato, ele afirmou que iria ressuscitar ao terceiro dia. Elas então puderam ligar que o túmulo vazio não era a expressão de um furto do corpo que alguém tinha feito. Antes, era ele cumprindo o que outrora havia determinado, que morreria, mas ressuscitaria. As mulheres então lembraram que verdadeiramente Jesus tinha afirmado isso. Elas então são convidadas para entrarem no túmulo, não ficarem somente olhando de longe, e testemunharem o lugar em que o corpo fora depositado. Então confirmaram que verdadeiramente o corpo não estava ali. As mulheres em seguida são instruídas a irem e dizerem aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Eles deveriam ir, pois, para Galileia, onde poderiam encontrá-lo, poderiam vê-lo. O texto diz então que aquelas mulheres se retiraram dali apressadamente, tomadas de grande medo e grande alegria. Um misto de sentimentos envolvia o coração dessas mulheres, alegria e medo ao mesmo tempo, e elas corriam talvez esbaforidas para encontrar os discípulos e compartilharem essa nova de que Jesus havia ressuscitado. E enquanto elas corriam, em Mateus 28, versículos 8 e 9, diz que Jesus veio ao encontro delas e as saudou dizendo, salve, e elas, aproximando-se, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram.
Irmãos, eu fico tentando remontar a minha mente a esta ocasião. Que abraço! Que prazer! Imagine a alegria, a satisfação dessas mulheres. Com certeza elas se lançaram às lágrimas, ainda que não entendessem tudo, mas só o fato de verem Jesus unido àquilo que o anjo havia afirmado já era algo maravilhoso, que nem em seus melhores sonhos elas imaginaram. No versículo seguinte, Jesus diz para elas não temerem e irem avisar aos discípulos que fossem para Galiléia, onde haveriam de encontrá-lo. Então, chegando para dizer a eles, em Marcos 15, versículo 10, diz que os discípulos estavam tristes e chorando. O desespero estava consumindo os discípulos. E aquela mulher ou aquelas mulheres chegam para traduzir as boas novas. E quando elas dizem, quando eles ouviram o testemunho das mulheres, o texto diz que eles não acreditaram. Marcos 15, verso 11, testemunha isso. Lucas afirma que os apóstolos consideraram tais palavras como se fosse um delírio. Que conversa, como é a história? Vocês estão delirando, é? Nós vimos ele ser crucificado. Nós sabemos que ele foi posto no túmulo. Nós sabemos que o lado dele foi perfurado. Ele declarou, está consumado, tudo terminou. Vocês estão delirando. Foi a reação daqueles discípulos. Mas o texto afirma que Pedro, ao ouvir isso, saiu em disparada, correndo na direção do sepulcro. E João, em João 20, versículo 2, ou a partir do versículo 2, João afirma que outro discípulo correu juntamente com Pedro. E na narrativa João diz assim, acerca desse outro discípulo que correu, era o discípulo a quem Jesus amava. Sabe quem era esse discípulo? O próprio João. Pedro saiu correndo e João também saiu. João diz que esse outro discípulo, que era quem Jesus amava, ele próprio, correu mais do que Pedro, chegou antes ao sepulcro e chegando lá se deparou com os lençóis. Em seguida chega Pedro e tem a mesma visão. E o texto declara, Lucas relata em Lucas 24, versículo 12, que Pedro se retirou para a sua casa maravilhado pelo que havia acontecido. Para Pedro estava confirmado o que as mulheres testemunharam. Restava agora somente se dirigir para a Galiléia para encontrar-se com o Senhor. Olhando para essa descrição de Pedro maravilhado, é impossível não lembrar de sua impetuosidade. Alguém que não consegue conter a expressão de seus sentimentos. Pedro sempre era aquele que se adiantava. Então pode ter certeza, Pedro era um dos mais abatidos nesta situação. Talvez era aquele que mais murmurava, o que mais reclamava, o que mais lamentava, porque ele não tinha o costume de conter os seus sentimentos. Ele expressava, bem pertinente àqueles que são de temperamento sanguíneo, e eu conheço isso, porque sou assim. Mas agora Pedro está maravilhado. Jesus havia ressuscitado no final daquele mesmo dia. Relata João que os discípulos estavam trancados numa casa. Estavam isolados, com medo dos judeus. Você pode imaginar o que é o sentimento deles aqui? O misto de saber, Jesus ressuscitou, mas estamos aqui presos. Como vamos nos dirigir para a Galiléia? Agora, por que eles estavam presos, reclusos nesta casa? A ideia provável é que eles estavam com medo porque o boato dos soldados, aqueles que foram subornados pelos principais sacerdotes, já tinha corrido e já tinha chegado até eles. Se você não está lembrado, deixe-me refrescar a sua memória. É que os guardas procuraram os principais sacerdotes para testemunhar tudo aquilo que eles mesmos vivenciaram. Certamente eles narraram a intervenção divina, eles viram os anjos, eles viram a pedra sendo rolada, eles testemunharam isso para os principais sacerdotes, mas certamente os principais sacerdotes os desacreditaram. E o texto declara que eles ofereceram grande soma de dinheiro para fazer correr o seguinte boato: diga que enquanto vocês estavam dormindo,
Os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo dele. Certamente eles ficaram com medo, porque sabiam que tinha uma postura em que o Império Romano não aceitava uma negligência, o baixar da guarda, a punição era terrível. Então os fariseus dizem que não se preocupassem, que se isso acontecesse, eles haveriam de apelar para defendê-los. E então essa história correu pelas ruas de Jerusalém, essa história correu certamente no meio das pessoas, e chegou aos discípulos, e os discípulos disseram: pronto, estão nos acusando de termos feito isso. Logo, vão nos prender, vão nos matar, vão nos crucificar semelhante ao que fizeram ao nosso mestre. Mas estando tomados de medo, tudo que eu acabei de descrever aqui, você pode conferir em Mateus 28, versos 11 a 15. Mas estando tomado de medo, os discípulos, João diz que Jesus chega naquela casa. Jesus se pôs no meio deles, em meio a toda esta apreensão, e declara: paz seja convosco. Irmãos, que saudação maravilhosa. Imagine o ambiente naquela sala, a alegria que tomou conta daquele lugar. O texto diz que eles se alegraram ao ver o Senhor, mas não diz a medida, o que presumo ser imensurável. Você pode ler João, ou o testemunho que João dá acerca desta ocasião. Sabe, ainda lembro quando Jesus entrou na minha vida. Ainda lembro quando sua paz invadiu o meu coração. O sentimento de alegria que encheu o meu ser. O prazer inigualável que senti em minha alma, qual nunca havia antes sentido. É isso que acontece na vida daqueles discípulos nesta ocasião. E é isso que acontece na vida daqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo. Uma paz inigualável. Um senso de prazer e completude como nunca outra coisa neste mundo pôde nos traduzir. Depois disso, Jesus apareceu outras vezes aos discípulos e a diversas pessoas. Paulo testemunha dizendo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele acrescenta dizendo: e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, por ocasião de Paulo escrevendo à igreja de Corinto, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Eu acabei de citar para você 1 Coríntios 15, versos de 3 a 8. Sim, Jesus ressuscitou. E esse foi um dia que marcou a vida dos discípulos. Esse dia foi tão marcante para os discípulos que eles passaram a se reunir no domingo. E considere, eles eram judeus. O dia de se reunirem era o sábado. Em Atos capítulo 20, verso 7, Lucas escrevendo testifica: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, o dia que desde o início os judeus guardavam, irmãos, para descanso, para reunião. Reunião oficial era o sábado. Eles diziam que Deus, ao concluir a criação, descansou no sétimo dia. E isso estava registrado na lei judaica. Um dos aspectos de maior reverência na vida de um judeu era a guarda do sábado. Mas os cristãos passaram a se reunir para adorar no primeiro dia da semana, em sinal de reconhecimento a este elemento de suma importância, essencial na apresentação do Evangelho: a ressurreição de Jesus. Lembre-se de que eles mesmos eram judeus, mas o domingo ganhou status ímpar para a sua fé, porque foi nele que Cristo ressuscitou. Por ocasião da ascensão, depois da ascensão de Jesus, os discípulos foram instruídos por ele a permanecerem em Jerusalém. E uma vez ali, eles receberiam do alto, seriam revestidos de poder.
Em Atos 1, versículo 8, Jesus disse a eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Os discípulos, pois, seriam testemunhas do ministério de Jesus, foram preparados para lançar os fundamentos da igreja, aquela que Jesus havia dito: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aquela que Jesus havia dito: eu edificarei a minha igreja. Pois bem, com os discípulos nós temos o estabelecimento dos fundamentos da igreja, da qual você e eu que cremos em Cristo hoje somos parte. De fato, o sepultamento, o sofrimento, o sepultamento são partes, mas que necessitam da ressurreição para termos em suma a âncora da nossa fé. Eu concluo dizendo que se você for ao túmulo de Confúcio, você lerá: aqui jaz Confúcio, um homem que expressou sabedoria em seu viver. Se você for até o túmulo de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, na Índia está escrito: aqui repousa os ossos mortais de Buda. Se você for até a França visitar o túmulo de Allan Kardec, você lerá: aqui jaz Allan Kardec. Mas se você for ao túmulo de Jesus em Jerusalém, você lerá: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive, ele mudou a história, ele mudou a minha, ele mudou a sua vida, ele tem mudado a vida de incontáveis pessoas. Por sua graça, nós esperamos aquele dia glorioso, de se cumprir o que os anjos disseram aos discípulos por ocasião da ascensão dele: varões galileus, por que estáis aí parados com os olhos fitos no céu? Este mesmo Jesus voltará outra vez, da mesma forma como o vistes subir. Em breve Jesus voltará. Tomar-nos-á para si, nós que somos o seu povo. Levar-nos-á para a sua glória, para desfrutarmos das bodas do Cordeiro. Posteriormente, ele virá quando todo olho o verá, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Os seus pés pisarão o monte das oliveiras. Todo olho o verá, e todo mundo saberá que Jesus Cristo se estabeleceu por Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, trazendo, pois, o seu governo neste mundo. Ele, pois, regerá as nações com um cetro de ferro, e todos afluirão para a sua adoração. E todos reconhecerão de que aquele que foi morto ressuscitou e vive para todo o sempre. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações, alimentando a nossa alma com esta certeza, com esta convicção de que Jesus, ou o Jesus a quem servimos, ele está vivo e reina para todo o sempre.